Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 149 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 1 e 2 do primeiro livro dos Reis e os capítulos 37, 71 e 94 do livro dos Salmos. Desconhecemos o autor do primeiro e do segundo livro dos Reis. A tradição é que foram escritos pelo profeta Jeremias e foi provavelmente escrito entre 560 e 540 a.C. Este livro é a continuação do primeiro e segundo livros de Samuel e começa traçando a ascensão de Salomão ao trono após a morte de Davi. A história começa com um reino unido, mas termina em uma nação dividida em dois reinos conhecidos como Judá e Israel. Segundo os estudiosos, assim como o livro de Samuel, esses livros eram apenas um, com o nome de Reis, e que acabaram sendo divididos em dois por ocasião da tradução da Bíblia para o grego. O primeiro e o segundo livros de Reis cobrem mais de 400 anos da história dos israelitas, começando pela morte de Davi em aproximadamente 1015 a.C. e concluindo com a morte do rei Joaquim, aproximadamente por volta de 561 a.C. O primeiro livro dos Reis é um relato da morte de Davi, do reinado de Salomão e do declínio e da divisão do reino de Israel depois que Salomão e muitos dos seus sucessores se voltaram para a adoração de ídolos. Também narra sobre o ministério do profeta Elias entre as 10 tribos de Israel ao norte. Até o capítulo 11 temos um período de muita prosperidade de Israel em riqueza e influência como jamais se viu, pois Salomão tinha muita intimidade com Deus. O Senhor o honrou com sabedoria, inteligência, conhecimento, prosperidade e paz, como a nenhum outro rei da história de Israel. Ele construiu o famoso Templo de Salomão, um lugar consagrado ao Senhor e motivo de grande orgulho para toda a nação. Mas no fim, como seu pai, Salomão tinha uma fraqueza por mulheres que chegaria a derrubá-lo. Seu acúmulo de muitas mulheres o levou a adorar os seus ídolos e afastar-se de Deus, e isso acabou resultando na disseminação da idolatria em Israel e na divisão do reino. Após a morte de Salomão, Israel foi governado por uma série de reis, a maioria dos quais eram perversos e idólatras. Isso, por sua vez, levou a nação para longe de Deus de tal forma que nem a pregação de Elias seria capaz de trazê-los de volta. Entre os reis mais perversos estava Acabe e sua rainha Jezabel, os quais trouxeram a adoração de Baal a novas alturas em Israel. Elias tentou fazer com que os israelitas retornassem à adoração a Deus, chegando até mesmo ao ponto de desafiar os sacerdotes idólatras de Baal para um confronto com Deus no Monte Carmelo. Isso muito irritou a rainha Jezabel, para dizer o mínimo. Ela ordenou a morte de Elias e por isso ele fugiu e se escondeu no deserto. Deprimido e exausto, ele disse: "Deixe-me morrer." Mas Deus enviou alimentos e encorajamento ao profeta e sussurrou-lhe um cício tranquilo e suave, salvando a sua vida no processo para trabalho futuro. O primeiro livro dos Reis traz muitas lições para nós. Neste livro, encontramos uma advertência para que tipos de amigos temos, especialmente no que diz respeito a associações próximas e casamento. Os reis de Israel, que como Salomão casaram com mulheres estrangeiras, expuseram a si mesmos e às pessoas que governam ao mal. Como seguidores de Cristo, devemos ter muito cuidado sobre quem escolhemos como amigos, colegas de trabalho e cônjuges. Como diz em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A experiência de Elias no deserto também nos ensina uma lição valiosa. Depois da sua vitória incrível sobre os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, sua alegria transformou-se em tristeza ao ser perseguido por Jezabel e ter que fugir para salvar sua vida. Tais experiências no topo da montanha frequentemente são seguidas por uma desilusão e pela depressão e desânimo que surgem em seguida. Temos que estar atentos para esse tipo de experiência na vida cristã, mas o nosso Deus é fiel e nunca vai nos deixar ou abandonar. Estes e outros relatos que encontramos na Bíblia nos mostram que uma vida longe de Deus só nos traz ruína, desordem, prejuízo e dor. Vamos à leitura?
1 Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então seus servos lhe disseram que se procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisságue, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: Por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém, não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Salomão é proclamado rei. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: Você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: Ó rei meu senhor, não é verdade que você jurou a esta sua serva, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim Batseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era bem velho e Abisságue e a sunamita o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Meu senhor, você jurou a esta sua serva pelo Senhor, seu Deus, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei, meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e Joabe, comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Porém, ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos em você, para que o rei diga quem se assentará no trono do rei meu senhor depois dele. Do contrário, sucederá que quando o rei meu senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tidos por culpados. Enquanto Batseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou, e anunciaram isso ao rei, dizendo: O profeta Natã está aí. Ele se apresentou ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou: Rei Davi, por acaso o senhor declarou dizendo: Adonias reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Porém não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o senhor não contou nem a esse seu servo quem se assentaria no seu trono depois do senhor. O rei Davi respondeu: Chamem Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar.
Então Batseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: Chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: Levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Giom. Ali, Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: Viva o rei Salomão! Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja o chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém, que o Senhor Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula que era do rei e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, levou o chifre de azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso, quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: Que significa esse alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui, porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, proclamou Salomão como rei. E Davi enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os da guarda real. E eles fizeram Salomão montar na mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. Eles voltaram de lá cheios de alegria e a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: Que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: Eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: Se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para sua casa. 1 Reis, capítulo 2. As últimas ordens de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: Se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando adiante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés.
Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai ou Gileadita, e que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Maanaim. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou muito. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: é de paz a sua vinda? Ele respondeu: sim, é de paz, e acrescentou: tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: fale. Então Adonias disse: a senhora bem sabe que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido lhe faço, e peço que não me seja recusado. Ela lhe disse: fale. Então Adonias disse: peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abissague, a sunamita. Ao que Batseba respondeu: está bem, eu falarei por você ao rei. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Batseba disse: só um pequeno pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. O rei disse: pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse: peço que Abissague, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe: por que a senhora pede Abissague, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho, sim, para ele, também para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: que Deus me castigue, se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou, e foi assim que Adonias morreu. E ao sacerdote Abiatar, o rei disse: vá para Anatote e para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. A morte de Joabe. Quando esta notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, saia daí. Ele respondeu: não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e foi isso que ele me respondeu. E Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá.
Assim, o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todos sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. A morte de Simei. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar nem para outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: está bem, este seu servo fará o que o rei meu senhor ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e foram contar isto a Simei, dizendo: eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate para junto de Aquis em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o avisei dizendo: no dia em que você sair para um lado ou para outro, saiba que você certamente será morto? E você me disse: está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Salmos 37. O fim dos maus e dos bons. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e necessitados, para matar os que trilham um reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado,
nem a sua descendência a mendigar pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Salmos 71. Súplicas de um ancião. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou, persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti ao som da harpa, ao Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Salmos 94. Apelo para a justiça de Deus. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, os ímpios? Até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança.
Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem: o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto o seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que forja o mal tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes, mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.